Olá, sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Meu nome é Iluse Carneiro, eu sou nutricionista. Estou muito grata e honrada por receber esse convite de estar aqui com vocês falando mais sobre saúde, nutrição e qualidade de vida. Hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui comigo, a Rosa, que além de uma grande profissional, também é uma excelente paciente, e nós temos um tema muito interessante hoje para conversar com você, mulher, aí que já passou dos 40 anos, 45, 50 anos, que está aí num período que a gente chama de climatério, ou perimenopausa e menopausa, né? É todo esse período onde nós saímos de uma fase da nossa vida e entramos numa nova fase. Então, a menopausa, ao contrário do que muitas acreditam ou até recebem como informação, não é o fim da linha e nem nada de ladeira abaixo. Sim. E a Rosa vai estar aqui para comentar isso comigo também. É apenas um novo ciclo da nossa fase, onde nós recebemos uma informação do corpo que não precisamos mais carregar nenhum bebezinho, produzir mais nenhum filhote, e sim que o nosso corpo já encerrou a fábrica. E nós temos como melhorar muito a nossa qualidade de vida, prevenir muitos sintomas que a menopausa traz, através mesmo da saúde física, e também saúde emocional, e por isso que eu trago a Rosa aqui. Rosa, eu queria que você se apresentasse, diz um pouquinho sobre a sua minha vida, tua profissão. Então, sou Rosa Maria, sou psicóloga e uma sortuda por ter a Iluse na minha vida há 12 anos, né? A gente hoje estava fazendo o cálculo e é isso mesmo, uns 12 anos, né? Mas eu queria fazer meio que um depoimento, né? Um pouquinho de tudo misturado, de psicóloga e de uma mulher, né? Eu tenho 63 anos, entrei na menopausa muito cedo, com 40, né? E há um tempo atrás as informações eram muito reduzidas, né? Mas eu saí pesquisando e me envolvendo bastante com esse assunto, né? Até para tratar de algumas prevenções, né? De uma maneira preventiva, né? Com alguns sintomas que, claro, que aparecem. Mas tudo comigo foi muito cedo. Eu menstruei aos 9 anos de idade, então eu não sei se a menopausa veio cedo também. E com 9 anos de idade, a menstruação estava lá. Eu lembro que eu pensei até que eu tinha comido um tomate e por isso que eu tinha um pouquinho de sangue na calcinha, né? Mas minha família, né, principalmente minha mãe, sempre compartilhou tudo comigo com relação às mudanças do corpo, né? Então, com 9 anos eu já sabia o que era menstruação, já sabia o que era absorvente, né? E eu queria fazer até um adendo aí, que eu menstruei, foi uma comemoração enorme na minha casa, ganhei presente, avô ligando, pai ligando também para mim, né? Foi uma grande festa na minha casa por eu ter ficado mocinha, né? E aí isso que é importante. E nesse período veio a minha mãe com um livrinho sobre sexualidade, né? E nesse livrinho eu lembro da cena até hoje, né, ela sentada comigo na cama. O livrinho era laranja, branco e preto. E ela falando do corpo humano, né, do homem, da mulher, das suas funções, né, o que aconteceria com o meu corpo daquela época adiante, né. Então, esse cuidado materno, eu acho que exerceu, sabe, Luz, comigo essa preocupação mesmo, esse autocuidado, que é super importante, né? E não é fácil, não é um processo grande, né? Com muitas modificações físicas, muitas modificações emocionais, né? Mas o autocuidado faz muita diferença e a persistência também, né? Exatamente. Isso que você fala é muito importante. A informação dentro de casa ou buscar informação com um profissional. Então, ainda é um assunto muito velado. E vou te dizer, Rosa, os estudos mais avançados dentro da medicina, da nutrição, eles são de 2018 para cá.
entendendo a menopausa como um novo ciclo e não simplesmente uma doença a ser tratada. Então, eu vejo que ainda alguns profissionais falam que menopausa é doença, e menopausa não é doença. E sim, essa alteração nos hormônios, ele gera muitos sintomas. São mais de 140 sintomas identificados na menopausa que nós podemos prevenir, e hoje a medicina está muito atualizada. No seu caso, é um caso bem interessante, porque você não pôde fazer reposição hormonal, né? Então a gente pode comentar sobre isso, mas a informação, essa base que você teve com a sua mãe foi fundamental. E aqui também a gente deixa essa orientação para as mulheres que estão nos vendo, né? Eu quis até falar sobre isso, né? Porque a gente até pretende, com informação, alcançar algumas mães, né? Mães de adolescentes, né, de criança com a menarca precoce, né? Como é importante a gente conversar bastante para prevenir. Né? O conhecimento te traz consciência mesmo, né? Prevenir muitas coisas, né? Bom, aí eu entraria num assunto muito complexo, mas a gente pode deixar para um outro momento, né? Mas no meu caso, eu não pude fazer reposição hormonal. Minha mãe teve um câncer de mama. Eu retirei um nódulozinho que teve um certo sangramento. Então, eu não quis arriscar. E aí, o que fazer com todos aqueles sintomas, né? A insônia, né? A secura vaginal, a angústia, o calorão. Tá, então, aí eu vou compartilhar, né, com você que já sabe tudo, né? A resposta. Você já sabe como é que foi todo esse processo, né? Algumas coisas que eu fiz, né? Primeiro, a sua ajuda foi fundamental, né? Eu mudei a alimentação, até por uma questão de não engordar, uma questão de melhorar a qualidade dos ossos, né? Que eu sabia que ia ficar um pouquinho mais frágil, até por conta de não usar da reposição hormonal, né? Então, a tua orientação foi fantástica. Eu me encontro com a Eluz, acho que pelo menos umas 3 vezes por ano, né? E faz muita diferença, que ela sempre traz uma novidade. E uma novidade, não é uma novidade doida, que a gente vê muita gente, né, atuando de maneira irresponsável, eu acho que essa é a palavra. E até usando suplementos, a própria reposição como se fosse a única coisa que vai salvar, né? Sem cuidar da base que foi o que você fez. Você é muito estudiosa, adequada, sensata e que tem me trazido uma resposta muito boa, né? Então, a nutrição fez toda a diferença na minha vida, até porque a gente tem um intestino funcionando diferente, né? E a nutrição adequada, ela faz o intestino funcionar de uma maneira boa mesmo, né? Então, tem essa parte da nutrição, né? O que aconteceu com o meu sono? Meu sono virou um inferno, né? A gente dorme 3 horas da manhã, eu tava com energia de ir para uma festa, mas eu tinha o dia seguinte inteiro, né? Para dar conta no trabalho, para dar conta das minhas coisas. E isso me abalou um pouquinho, sabe? E aí eu disse, olha, eu acho que eu vou utilizar de remédio mesmo, né? Eu não vou ser preconceituosa, porque é claro que existe um preconceito muito grande com relação à medicação psiquiátrica. E assim, uma medicação psiquiátrica sendo bem feita é muito bom. Né? Mais um remédio positivo, né? Diante da melhora dos sintomas, né? E eu tenho uma ótima profissional que me acompanha, então à noite eu tomo lá o meu remédio e durmo de maneira reparadora, porque também se a gente não dorme, a pressão sobe. Exatamente, né? Tem consequências disso, né? Porque o sono é muito importante. Isso, você fica mais vulnerável à ansiedade, à irritação, fica vulnerável a memória também fica, né, em prejuízo grande quando a gente não dorme. Então, a parte do sono, né? Você corrigiu? Eu corrigia sim, né? Ótimo. Também um profissional que eu vou
umas de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, né? Mas tenho me mantido bem legal com relação ao sono, né? Outra coisa é atividade física, né? Aí eu fui radical, né? Fui radical porque eu faço atividade física todos os dias, né? E tenho uma vida muito agitada, mas eu treino às 7, às 6, às 8, não interessa, né? Ele tá lá. Ele tá lá presente, né? E aí tem até algumas pessoas que falam assim, mas você faz ginástica todo dia? Eu faço, porque se eu não fizer, eu me mordo. Então, isso é interessante, o autoconhecimento. Você Sim. sabe que fazer todos os dias te faz bem. E se Sim. você não fizer, não te faz. Não me faz. E isso influencia no sono, Também. influencia no condicionamento físico com relação ao trabalho também, né? Exato. Autoestima. A autoestima, a gente vê o corpo ainda delineado, definido, forte. com 63 anos de idade, Exato. né? Então, a atividade física, né, foi fundamental. Eu tenho um professor que é muito legal, é um grande amigo, né? E isso faz toda a diferença. Você começar o dia com alguém que conversa com você, que te dá força, né? Que te estimula a superação, né? É algo Isso. bem importante que você tem citado, Rosa, né? É uma linha de raciocínio interessante aqui para a gente deixar de informação. Você falou da informação da sua mãe, né? Se você não tem em casa, vá buscar profissionais. Sim. E você fala muito bem dessa empatia que você tem com os profissionais que estão cuidando de você. Então, às vezes, a mulher vai lá, recebe uma informação, é isso mesmo, não tem o que fazer, agora é só ladeira abaixo. E ela fica com aquilo. Ela acha que ela é culpada, que ela não tem mais o que fazer. E, na verdade, a gente tem, né, profissionais que realmente estão estudando, estão Sim. avançando. Então, essa rede de apoio para a mulher, né, que está ali no climatério, na perimenopausa ou na menopausa é importantíssimo, né? Um bom médico que saiba diagnosticar e medicar se for necessário, né? Ou não, Rosa, você para arrumar o sono, vai primeiro na nutricionista, faz exercício e vamos ver se melhora. Sim. Não melhorou, você precisa dormir. Sim. E aí a medicina está aí para isso, né? Então, acho que uma coisa muito importante que você vem relatando, que te traz hoje, né, com uma excelente qualidade de vida na menopausa, com 63 anos, é ter essa rede de apoio e bons profissionais que conseguem te orientar de uma forma correta, né? Sim. É isso aí. E a menopausa, Rosa, ela hoje, o diagnóstico dela é uma data. Tá 1 ano sem menstruar, entrou na menopausa. Só que a gente não pode pensar só em data, porque antes da data vem os sintomas. E aí você também citou, né, ao sono. Então, o que acontece com muitas mulheres, principalmente essas que estão ali 38, 40, 45, elas nem se lembram que vão entrar na menopausa e que já está oscilando, né? Esse equilíbrio hormonal, não é equilíbrio, né? Não é que na menopausa desequilibrada, é um momento que realmente cai os hormônios. Então, essas mulheres nessa faixa etária, até realmente pararem de menstruar, elas têm que ouvir o corpo, têm que ouvir o sinal do corpo. E ele dá sinais. Dá ansiedade. Ele dá sinais. A gente, se escutar ele um pouquinho, e é nisso aí que tô precisando, né? Exato, o sono, como você falou, a Isso. menstruação, ela já começa a ficar mais diferenciada, falta de energia, Sim. depressãozinha, desânimo. E aí, o que me preocupa, Rosa, é que as mulheres, diferente de você que teve a oportunidade de informação e entendeu antes do problema chegar, né? Que, meu corpo tá dando sinais, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir para nutricionista. Comecei a engordar diferente do que era antes, né? Tem que ir para nutricionista, não vou poder fazer reposição hormonal, vai dar problema nos ossos, vou fazer exercício físico. Então, o que acontece com muitas mulheres? Elas começam a tomar remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para energia, cafeína para isso, e esquecem de arrumar a base. Então, eu digo que na menopausa, no perimenopausa, a nossa base ela tem que estar correta. Antes, primeira coisa é a alimentação e exercício físico,
Depois a suplementação, que nós podemos trabalhar muito com suplementação, principalmente mulheres como você que não podem fazer a reposição hormonal. E depois a gente vai para a reposição hormonal. Então, uma mulher que não tem uma boa alimentação, que não treina, ela está super inflamada. Come mal, está engordando. Uma mulher que não dorme, né? Então, ela está bem inflamada. Então, aquela reposição, ela não vai dar o melhor que ela pode dar para aquela mulher que está inflamada. O corpo, ele não vai receber muito bem. Eu nunca me esqueço, assim, isso foi bem no começo, assim, da nossa relação, quando você começou a orientar para o ganho de massa muscular e os músculos começaram a aparecer. Aquilo para mim fiquei muito feliz, né? E uma coisa que é interessante, né, Rosa, que tem que comer. Tem que comer. Tem que comer bem. Tem que comer então a mulher bem. Começa a engordar, ela começa a restringir muito Isso. e esquece de comer, né? Essa variedade. E você teve um resultado excelente, Sim. né? Um ganho de massa muscular, Sim. uma definição, a gente vê... Você já se cuidava também, Sim. né? Não era obesa nem nada, mas a gente vê uma transformação aí corporal. A Eluz tem que falar, porque eu não era obesa, né? Mas eu fui uma gordinha na minha adolescência, assim, ó. Antigamente não tinha a palavra bullying, né? E eu era bem gordinha. E eu lembro que no Rio tinha um supermercado chamado Casa da Banha. E toda vez que eu passava, né, os meninos cantavam pra mim a música da Casa da Banha, não acredito. né? Porque eu tinha muita banha na barriga, né? Então, isso também foi uma superação, né? De arrumar esse padrão de obesidade, de bullying, né? De ir atrás disso e se recuperar, né? E recuperar a autoestima, né? E sempre com autocuidado. Autoestima, né? E confiança de que você está no processo certo, né? Então, dentro dos pilares que eu falo para as mulheres na menopausa, e todos nós, né? Eu também tô, né, no pério ali, né? Tô com 45. A gente tem alimentação. Como é que tá esse seu pilar? Exercício físico, sono, que você também citou, hidratação, né? A água, a hidratação é importante. E uma das coisas que eu queria muito conversar com você aqui também, que é a saúde mental e emocional. Sim. Porque além das oscilações hormonais que acontecem e trazem sinais e sintomas que estão relacionados com a parte psíquica da mulher, também tem um comportamento que muda, né, nessa fase. Tem um comportamento que muda até por conta de todos esses sintomas, né? Você fica mais ansiosa, né? Você vê seu corpo mudar, né? E é meio que rápido, né? Então, é claro que se você está ansiosa, você vê seu corpo mudar, né? Algumas coisas também vão mudando com relação à sua estrutura familiar, né? Os filhos começam a sair de casa, então existe toda uma mudança, né? Então, eu vejo como é importante, assim, numa situação e que talvez você não consiga resolver sozinha, né? De procurar terapia, né? Isso. Eu tenho uma terapeuta ainda na minha vida desde o 5º período da faculdade. Ela está no Rio de Janeiro, hoje a gente faz as sessões online, né? E essa terapeuta me ajudou muito, né? Então, o processo terapêutico, né? Principalmente nessa fase que você tem que se reinventar, né? Se ver de uma outra maneira, com outras possibilidades, eu acho muito importante, né? Mas ainda é visto assim como o profissional psiquiátrico, o profissional psicólogo, ainda com muito preconceito, né? E a menopausa, ela também tá de mãozinha dada com preconceito. Com certeza. Eu lembro da prima do meu marido chegar para mim e falar assim... eu tava numa reunião normal e eu falei, eu tô na menopausa, entrei na menopausa. E ela me chamar no cantinho e disse, minha filha, não fala que você tá na menopausa, porque isso é muito ruim pro seu lado de mulher. E eu fiquei assim, mas eu tô tão bem, por que eu não posso falar sobre a minha menopausa? Embutiu uma crença, né, na tua cabeça. Mas ela é como
muita gente, né? Ainda é um tabu, né? Isso, e a menopausa também, assim, então a parte sexual, porque eu acho que isso também pega muito, né? Então a sua libido diminui, né? O que você pode fazer por isso? Existem caminhos, sim, né? Para melhorar a questão da sexualidade, a questão da libido, né? E a relação homem-mulher, né? O teu parceiro, né? Te entender que você tá num outro momento da vida, mas não perder o vínculo com ele. Eu tive uma paciente nesse a gente falando aí da libido, da falta de desejo sexual, da secura vaginal, tem muitas alternativas. Muitas alternativas. Eu tive uma paciente que me falou, Iluz, eu fui numa sessão com a sexóloga, me indicaram uma sexóloga, eu até falei para ela, me manda o contato dessa sexóloga, que eu preciso mandar para um monte de paciente minha aqui. Né, que não tem mais desejo, que não tem vontade, porque a libido da mulher ela tá muito aqui também, sim, né? Muito tem a questão hormonal, mas aqui que pega muito para nós. Então, um profissional da área, né, a sexóloga é uma alternativa interessante. Sim. Hoje, para secura vaginal tem uma coisa que é fantástica, além dos cremes indicados, que é o laser, a laser terapia, que funciona assim até melhor do que os cremes. Então isso é interessante as mulheres começarem a saber que existem terem acesso, experimentarem, porque às vezes o que resolve para um resolve para outro, né? O tratamento ele é individualizado, né? O remédio que funciona para mim não vai funcionar para você, não, né? Nem sempre. Então isso é muito importante a gente falar. Que Porque não tem nada mágico. Com esse tanto de informação e até desinformação que a gente tem aí na internet, é isso que você falou. Às vezes vai lá, mas funcionou para fulano, aí começa a comprar o suplemento tal, começa a se medicar sozinha e não vai realmente personalizar, que é o que você falou. Porque às vezes é muito mais uma questão de autoestima dessa mulher do que libido em si, né? Ela não gosta dela, tem vergonha e repulsa o companheiro, né? Então... isso é algo bem... Agora, eu queria também falar uma coisa que é muito... eu sou muito grata, né? Eu sou muito grata porque eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que é um diferencial, acho que na minha alegria, na minha... de procurar me superar, é o meu trabalho. Eu adoro o meu trabalho. Então, assim, quando fala assim, e a aposentadoria porque tá na menopausa, né? Porque associa tudo isso, aposentadoria, menopausa, vamos parar na vida, acabou ali, fim da linha. Não. Eu tenho um trabalho que, né, eu lido com gente, né? Eu aprendo tanto com os meus pacientes, né? E eu tenho muita gratidão mesmo com isso, de estar nativa, de ter outras possibilidades de pensar, né? De ajudar até. Então, isso para mim é um grande diferencial. Uma família que me apoia muito, né? Faz muita diferença, né? E tem uma outra coisa que eu gostaria assim também de falar, é que a casa vai mudando, né? O filho não tá mais, né? Que bom e que sorte quando a gente tem um parceiro legal, né? E o cuidado que a gente tem que ter com esses filhos, né? De nós não passarmos para ele um peso, né? Um peso assim, eles são a nossa alegria, eles também são a nossa alegria, mas eles não podem se sentir responsáveis por isso. Então, por isso que a gente tem que ir atrás dos nossos caminhos e dos nossos novos caminhos, né? Que eu acho que eles só acabam quando a gente vai embora daqui. Exatamente, né? Não existe tempo para nada, né? A gente pode estar sempre se reinventando. Sim. Isso é muito importante, né? Quando você fala isso, porque é exatamente aquilo que eu comecei falando. Disseram para você que é o fim da linha, mas isso é um negócio que botaram na sua cabeça e você acredita, e não é. Né? A gente vê muitas mulheres, eu vejo, por exemplo, a minha mãe também, ela tá com 67, um pouco mais velha do que você. Mas ela, agora, ela despontou na carreira, né? Antes ela estava cuidando das filhas, aí foi fazer faculdade mais tarde e tal, e agora ela... Então é um super exemplo para mim. Eu falo, nossa, com 67,
dá tempo de mudar. Que máximo, né? E você pode mudar a hora que você quiser, sim. né? Então, isso que você falou, assim, ó, de não botar responsa nos filhos, porque aí fica aquela relação pesada, né? Sim. Que acaba, às vezes, até afastando o filho do que aproximando. Porque você está sempre naquela energia ruim, que a vida acabou, que não tem mais nada a fazer, e ao contrário, tem pelo menos aí mais uns 30, 40 anos pela frente. E aí, com que qualidades são esses 30 ou 40 anos, né? Sim. Então, eu acho que a saúde mental e emocional é algo que também é velado. Fica, né? Não, eu vou conseguir sozinha, eu sei o que tem que fazer. E a gente não sabe mesmo, a gente fica muito melhor quando a gente abre as possibilidades, conversa com um, conversa com o outro, vai atrás, né? Escuta experiências. E o meio que a gente convive também define muito, né? Meio ambiente. As nossas superações. Você sabe que tem uma curiosidade, essa história de atividade física? Que quem me inspirou, né? Você não vai acreditar. O Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso lá um dia falou que ele fazia musculação todo dia. Eu acho ele o máximo, tá? O máximo. E corpo, um espetáculo, né? Vai fazer 80, acho que 2, acho que é mais ou menos isso. E ele falava assim, isso já tem muito tempo. Eu faço musculação todo dia, isso faz muita diferença, me dá muita energia para eu entrar no palco, né? Ele faz atividade física todo dia, né? Inspirou. Isso aí eu vou fazer, né? Então, ele foi um grande motivador da atividade física. Então, às vezes a gente tem um amigo que sugere uma coisa, sugere a outra. Eu vou experimentar isso talvez seja um bom caminho. E você me inspirou várias coisas, você me mostrou várias possibilidades. Eu sou eternamente agradecida. Isso é muito legal, falar da inspiração, né? Porque muitas vezes o que destrói as pessoas é a comparação. Isso. Porque o Ney, né? Porque ela tá melhor que eu. Porque a Rosa, né? Tá ouvindo aqui a Rosa. Mas a Rosa tem um marido bom, né? Que você falou, tem um bom parceiro. Então, às vezes as pessoas se comparam e se rebaixam, falam que não conseguem porque a outra tem uma condição melhor, mas ninguém conhece a tua história. Aqui você está passando, né, um pouquinho dessa tua história e a gente pode pegar como uma inspiração e não como uma comparação. Isso é perfeito que você falou. Agora, você sabe que essa história de comparação eu acho que é o grande caos, né, que nós estamos vivendo, até por conta das redes sociais, né? O quanto sua ansiedade vai lá em cima, o quanto a sua tristeza vai lá em cima, porque a gente sabe que nas redes sociais só aparece o belo, né? E às vezes a vida real não é o belo toda hora, não é alegria toda hora, não é? Exatamente. Não é zero de ansiedade, isso não é real. O dia da gente, Elô, ele é um vulcão de sentimentos. Horas você está ali, horas você está ansiosa, você está triste, preocupada, com ansiedade, né? O que não pode, esses sentimentos que variam, né, no decorrer do dia, do nosso dia, um desses, ansiedade, tomar conta, né, a ponto da gente não perceber as coisas positivas que acontecem com a gente, né? E até mesmo porque, né, às vezes fala, mas na rede social todo mundo posta que é só feliz, mas é que ninguém vai postar tristeza. Gente, eu tô aqui, minha conta tá vermelha, eu não sei o que vou fazer, olha só, briguei com meu marido hoje. Ninguém vai postar isso. Todo mundo quer postar seus momentos de felicidade, né? Então também cabe a nós entender que aquilo ali é só um pedacinho da história da pessoa e não achar que todo mundo engana todo mundo. E tem um estudo, são poucos estudos que tem sobre redes sociais dentro da nossa psique, né? Dentro do nosso emocional. Mas tem um estudo com adolescentes que comprova o maior acesso ao Instagram e Facebook relacionados à insatisfação ao corpo. E essas meninas que foram entrevistadas, elas tinham o peso saudável, mas teve essa relação. Então, você não vai mais acessar. Não, cuida com o que você está acessando, com as desinformações, busque informações. Com as fórmulas mágicas, né? Exatamente. Mirabolantes.
Isso me preocupa bastante. Busque informações que você vê que são reais, né? De profissionais que realmente são... que estão ali estudando, trazendo coisas para engrandecer, para enriquecer, mas também saiba que tem um outro lado que você desconhece. Sim. Né? Então, essa comparação aí é destruidora. Rosa, para a gente ir já caminhando para o final, eu acredito que muitas mulheres têm curiosidade de saber o que é uma alimentação saudável, como que a Rosa mantém o peso, o que é treinar todos os dias, como é que é a sua rotina. Eu acho que a rotina, assim, você contar o que você come, que talvez foi diferente, né, quando você começou a trabalhar com a nutrição, porque a gente fala alimentação saudável, mas com tanta desinformação que a gente tem também nas redes sociais. Sim. O que seria Deixa eu isso? só começar por um dia, sexta-feira, à noite. É o meu dia, assim, ó. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo na sexta-feira. É o dia do vinho e da pizza. Esse não foi o cardápio que eu fiz, né? Não foi. Mas como eu sou feliz na sexta-feira de noite. Precisa ter. Eu preciso daquele momento, né? Até a Mário já sabe, tá? Você vai querer pizza da onde? Porque eu também quero ficar em casa, né? Então, a sexta-feira é muito As importante. eventualidades, elas precisam existir. Então, assim, né? a sexta-noite, o final de semana, a gente é mais flexível, porque senão não dá para ser feliz, porque comer é muito bom. É delicioso. Né? É delicioso. Mas durante a semana, eu mantenho a minha vida bem regradinha, assim, né? Atividade física é sempre de manhã, né? E com a sua orientação, eu tenho 2 cafés da manhã. Uau. Eu tenho antes do treino, eu tenho depois do treino, né? Então, de manhã sempre são 2 frutas, 2 ovos mexidos, com meu farelo de aveia, com um pouco de whey, que você agora Pastinha aumentou. de amendoim. Pastinha de que ela amendoim, que eu gosta. adoro, né? O meu café preto, que eu não vivo sem o café preto, né? Então, e eu trago assim, né? Eu fico, às vezes, o dia inteiro fora. Aí eu trago meu sanduíche de queijo. Agora eu já também entendi que a mussarela é um queijo bom, assim, que é com menos gordura. Então, eu tô substituindo um pouco queijo branco e queijo amarelo. Meu almoço, pulei até o almoço. Mas o almoço, Eluse, eu não sou ninguém sem arroz e feijão, né? Então, eu como arroz com feijão quase todos os dias. Então, arroz com feijão, uma proteína, legumes e salada. Então, é isso, né? Aí tem o lanche da tarde, que é uma fruta e esse sanduíche. E tem a noite. Aí a noite varia, né? Tem uma sopa, tem uma proteína, como arroz de noite. Aí boto uns grãozinhos assim, com uma salada. E com um pedacinho de chocolate 70%, né? Feliz da vida, né? Então não é nada... Ao contrário, Meu né? Às Deus, vezes mortal, muita né? gente... Horrível. Muitas pessoas vão olhar pra você e falar assim, ela tá mantendo, né? Tá Passando magrinha. fome, não tô passando fome. Tá magrinha, diz que tá ganhando massa muscular, ela deve comer só salada e frango. Não. Pensar. E até Tem chocolate, arroz, feijão, vinho, pizza. Assim, ó, até porque se passar fome eu vou ficar muito mal-humorada, né? Então isso não vai ser legal. Então eu tenho que comer. Tem um sanduíche no meio da tarde, então às vezes Isso. as pessoas ficam com aquele preconceito, arroz não Isso, pode, isso. arroz é carboidrato, Sim. pão engorda, Isso, né? não é aquela quantidade enorme, Não, né? Mas é uma quantidade que satisfaz, né? E você mantém isso dentro de uma rotina. Isso, então tenho me mantido assim, né? Mas final de semana aí a gente sai um pouquinho mais, né? Faz as eventualidades. E é justamente isso, né? Aprender esse equilíbrio, onde você se mantém saudável. Então, Sim. teus exames são todos perfeitos, né? A gente... Mais ou menos, né? Porque apesar de tudo isso... Ela tá me desfazendo. Não, Comida, apesar né? de tudo isso, né? O meu colesterol é alto, Mas tem uma isso herança é familiar, não né? é por mau então, hábito. Tem a pressão alta também, outra herança familiar, né? Então, né? Mas são imagina se eu não- exames que você consegue Sim, controlar. manter tudo direitinho. Tudo direitinho, não precisa medicar por Não. causa do colesterol, né? Isso. Ou quando o médico vê que, olha,
passou um pouquinho, mas esse teu colesterol aumentado, isso é interessante a gente conversar, né? Ele é uma genética. Uma genética. A tua família tem uma Sim. genética que tem uma produção Isso. aumentada de colesterol e aí o médico vai acompanhando. Isso. Mas o teu colesterol, ele não é aumentado por maus hábitos. Não nem, é. Nem a pressão. Isso. Ele é uma vem predisposição. Herança genética mesmo, né? Pensa se você não cuidasse. Pois é, Tava ia onde? ser muito pior. E aí esse cuidado eu tenho, assim, até por conta, né, do pai, da mãe. Isso é um outro motivo que me faz, assim, ter essa disciplina com a atividade física. Meus pais ficaram muito dependentes fisicamente, né? Meu pai teve vários AVCs, minha mãe teve Alzheimer. Então, o que eu posso fazer, né, para que isso não se repita comigo? Não é que eu tô isenta, mas aí eu fiz a minha parte. Exatamente. Né? Então, apesar de toda essa rotina assim direitinha, né, ainda tem medicação que eu tenho que tomar, né? E aí, como a gente falou, a medicina tá aí para isso. Para me ajudar, para ajudar todo mundo. Essa medicação não é banalizada no teu caso, né? Sim, não porque é banalizada. Quando você acaba consumindo medicamentos sem prescrição médica, depois para fazer o desmame, eu falo uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de citar, que é a saúde intestinal. Sim. Né? Então, a medicação que você está tomando sem correção dos hábitos e às vezes corrigindo os hábitos, não precisava nem daquele medicamento, você também está colocando algo ali sintético que vai mexer no seu fígado, no intestino. Então, a saúde intestinal não pode deixar de prestar atenção também, que entra ali dentro de toda essa rotina de sono, hidratação e alimentação. Mas, Rosa, muito obrigada. Obrigada eu por tudo, né? Por tanto tempo. Compartilhar, mais uma vez nós aqui falamos sobre saúde mental, qualidade de vida e nutrição. E espero que vocês tenham gostado e levado a nossa mensagem aí para o dia a dia de vocês, né? O cuidado, o autocuidado, a conversa e bons hábitos de vida. É isso aí. Obrigada, Rosa. Muito obrigada, querida. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada.